Aleluia! Você está pronto? Então, quando eu orava sobre esse evento, saltou algumas coisas no meu coração que eu queria estar compartilhando essa noite. Essa noite com vocês. E eu queria começar pelo livro lá de 1 Samuel, uma historinha talvez que você já ouviu falar. 1 Samuel, capítulo 30. Queria que você fosse lá. Quantas pessoas que estão aqui estão nos visitando a primeira vez? Você pode levantar sua mão? Sejam bem-vindos, viu? Lá em 1 Samuel, capítulo 30, eu queria ler uma historinha para você, que diz assim, no versículo 1, diz assim. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram na cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído tudo e queimado toda a cidade. Eles não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiras as mulheres, suas crianças e os demais foram embora. Quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eles lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi estavam entre os que foram capturados. Versículo 6. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas, diga comigo, Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal. E ele o trouxe. E Davi colocou o colete e perguntou ao Senhor, Senhor, eu devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Aqui nós vemos uma história que Davi se encontrava numa posição bem difícil, bem complicada. Não só ele que tinha sido confrontado, ameaçado, tinha sido perdido muitas coisas, mas também o povo que estava com ele. E como líder, ele tinha que responder também pelo povo que estava confiando no que ele dizia, nas suas direções, naquilo que ele passava. E diz que o povo invade. Davi chega naquela situação, vê, as pessoas estavam chorando, que a Bíblia diz que nem aguentavam mais de tanto chorar. Então, imagina só a cena. Existia um povo desesperado, porque tinha acontecido um dia terrível, um dia mau tinha acontecido, e eles estavam se lamentando, sem nem ter mais força para fazer isso. E Davi vê todo aquele quadro, Davi também chora, mas Davi teve um comportamento diferente. A Bíblia diz que Davi, ele se levantou, pegou, colocou o seu colete para poder consultar a Deus o que devia fazer naquela situação. Um dia difícil, um dia que ele não esperava, um dia que não foi avisado que seria assim. E quando ele se depara com aquilo, ele coloca o colete e diz, Senhor, o que é que eu devo fazer agora? Eu devo ir atrás deles? Eu devo correr atrás deles? Será que eu vou conseguir vencê-los? Porque olha o estrago que ele fez aqui. Eles levaram nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres, queimou tudo, não deixou nada. E ele consulta o Senhor e o Senhor diz, certamente, você vai conquistar tudo de volta do que aconteceu. E logo em seguida, no versículo 11, no versículo 9 e 10, para ganhar tempo, Davi, ele reúne 600 homens, ele parte para a guerra. Parte para seguir o que Deus tinha dito. Vá atrás, porque você vai conseguir alcançá-los. E ele vai atrás daqueles homens. No caminho, ele encontra com um rapaz egípcio. No caminho. Parecia que seria uma coincidência. Mas no caminho, ele encontra com um rapaz egípcio que leva até Davi. Davi dá um pouco de comida para aquele jovem. Dá um pouco de força para ele, porque sabia que ele estava precisando de força. E Davi lhe pergunta no versículo 13. A quem você pertence e de onde veio? E ele diz, eu sou egípcio, escravo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás, porque eu fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queritas no Neguebe. E aí, ao território de Judá e à terra de Caleb. E tínhamos queimado Ziclag. Olha com que ele se encontra. Com um rapaz que estava participando de tudo o que tinha acontecido.
E Davi diz, você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi e o rapaz disse, com certeza, posso. Eu posso, se o Senhor jurar por Deus que não me matará e nem me entregar ao meu Senhor, eu levarei até eles. E o rapaz levou até os malequitas. Então, espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que havia tomado da terra dos filisteus, da terra de Judá, Davi e os seus homens massacraram os amalequitas, atacando durante toda a noite e o dia seguinte. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram e montados em camelos. Versículo 18. Davi recuperou tudo, diga comigo, tudo. O que os amalequitas haviam tomado e resgatou as suas 2 esposas. Não faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. E eu queria falar com vocês essa manhã, é o poder de se reinventar. Existe um poder dentro de nós que nós carregamos, que nós podemos nos reinventar no dia mau, no dia difícil. Davi, ele poderia muito bem ficar como seus amigos, os seus soldados, ficarem decepcionados, arrasados, frustrados, sentados naquela cadeira de frustração, naquela cadeira de autocomiseração, sentindo pena de si mesmo. Mas Davi, ele toma uma posição. Diz que ele pergunta ao Senhor o que eu devo fazer. E ele vai à batalha, ele vai à guerra. Porque ele sabia que ele não tinha nascido para dar errado. Ele sabia que não podia dar errado quando Deus estava à frente da sua vida. Ele sabia que ele podia se reinventar, mesmo no dia difícil. Mesmo no dia mau, ele podia se levantar e se erguer e tomar um novo rumo. Às vezes o dia mau chega e ele não nos avisa. Dormimos tudo bem. No outro dia amanhece, parece que a gente está dentro de um furacão. E ele não avisa e a gente é pego de surpresa. Mas eu quero te dizer que dentro de mim e dentro de você existe um poder que te diz, tem uma nova forma de você viver essa situação. Tem uma nova maneira de você encarar essa situação. Não é chorando, não é se lamentando, mas é se erguendo, colocando a sua capa da justiça de Deus, se reinventando para que você possa ir para a batalha e vencer. Porque você vê que antes de Davi recuperar tudo, já existia uma palavra. Porque Deus nunca vê um filho em derrota. Deus nunca vai olhar para você e dizer assim, você vai perder ali, vai perder ali. Quando algo acontece, aconteceu por acaso, mas Deus já tem um escape. Deus já tem um plano para você sair e recuperar tudo o que o diabo tocou. Tudo o que o diabo fez. Deus nunca vai te ver no campo do lado de perdedor. Porque Ele está com você, porque Ele está com você. Ele é vencedor. Porque Ele é vencedor, eu preciso ir para o lado do vencedor. E eu não posso ficar no lado da fraqueza, da derrota, da pena de si mesmo. Isso aqui nós vimos no Velho Testamento. Mas agora eu quero ver alguém no Novo Nascimento, na Nova Aliança, que passou também por uma situação difícil. E essa pessoa era Jesus. Jesus, quando ele começa o ministério, João Batista abrindo o caminho. E João Batista era uma pessoa muito querida para Jesus. Era o seu companheiro de ministério. Era aquele que estava abrindo o caminho, abrindo as portas para Jesus passar, se antecipando para o que Jesus ia fazer. Mas João Batista morreu. João Batista foi decapitado a cabeça dele. E Jesus, ele estava no meio do que ele estava fazendo, no meio da atividade, e ele soube do que tinha acontecido com João Batista. Lá em Mateus, versículo 14. Capítulo 14, versículo 12, diz assim: os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Em seguida, foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. O que será que Jesus foi fazer nesse momento? Vamos pensar. Uma pessoa querida dele tinha acabado de morrer.
Mataram o seu amigo João Batista. E Jesus sabe daquilo e diz que Jesus, no mesmo instante, ele pega um barco, ele vai para um lugar isolado. Queridos, com certeza Jesus sentiu. Porque nós temos emoções. Jesus sentiu daquela situação, se compadeceu, mas logo em seguida, no versículo 13, diz assim: logo que Jesus ouviu a notícia, partiu para um lugar isolado a fim de ficar só. Mas as multidões descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindo de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão, teve compaixão dela e o curou os enfermos. Jesus, no seu momento mais difícil, ele poderia ter dito, ele tinha uma justificativa para dizer: hoje eu vou sentir a minha dor. Hoje eu vou ficar sentado e eu tenho o direito de chorar. Eu tenho o direito de ficar sofrendo porque o meu amigo morreu. Mas a Bíblia diz que quando ele viu aquela multidão, ele sabia: epa, eu preciso agora me reinventar. Porque existe um povo que precisa de mim. Eu preciso estar bem, porque existe um povo que precisa daquilo que eu tenho. Eu não posso deixar que as pessoas me encontraram e eu não dar nada do que eu tenho por conta de uma dor que eu estou sentindo. Porque o que Deus precisa é muito maior do que a dor que eu estou sentindo. E diz que Jesus olha para aquela multidão, ele olha, ele tem compaixão. Daquela multidão, ele cura as pessoas. Agora, deixa eu te dar um detalhe. Logo em seguida dessa história, aquela multidão toda estava naquele lugar. Foi se anoitecendo. O que acontece? A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No momento mais difícil de Jesus, um milagre acontece. No momento mais difícil, que ele pensava que não ia dar em nada, a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes acontece. Isso me ensina que a sua dor tem um grande milagre por trás. Isso me ensina, queridos, que mesmo dias difíceis, tem um milagre que vai começar a brotar. E a sua mensagem, você vai tirar a força da sua dor para ser a sua mensagem, a sua pregação. Queridos, momentos difíceis, eles precisam nos ensinar. Eles não têm o poder de nos paralisar. Eles deixam lições, eles podem ensinar, mas eles não podem te paralisar. Eles não podem tirar a força do propósito que você nasceu para fazer. Jesus, ele mostra isso. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me do que para trás fica. E avançando para o alvo. Paulo, quando fala que ele estava comprometido com o alvo. Eu esqueço do que para trás fica. O que é para trás fica? Aconteceu há 1 minuto atrás. Eu não posso deixar que um pensamento, uma mágoa, uma raiva, um sentimento tire você do propósito e do eixo daquilo que Deus te chamou. Nós não podemos ficar presos. Nós não podemos deixar que as nossas emoções nos prendam em situações que o que Deus está te chamando é bem maior do que um sentimento. As emoções, elas não podem acompanhar o propósito de Deus. Você vai com a emoção ou sem emoção. As emoções, elas não podem sempre estar presentes. Vai ter dia que a emoção vai estar lá, vamos embora. Mas vai ter dia que a emoção também não vai estar. E você precisa avançar mesmo sem emoção. Você já viu pessoas que são sentimentais? Que precisam sentir uma emoção para poder avançar. Mas Deus, glória a Deus, que Ele não se move por emoção. Deus não se move por sentimento. Deus não se move pelos nossos achamos, o achismo, né? Deus se move pelo que está escrito, pela sua palavra. Por isso que Paulo diz, esquece o que para trás fica e avança. Existe um avanço. E ele estava dizendo, para de olhar, para de deixar ser preso. Davi não pode ficar olhando para trás. Jesus não podia ficar olhando para trás. Tinha até o direito, mas não tinha razão. Você consegue entender? Existem situações que você pode até ter o direito de sentar e chorar e ficar ali se lamentando. Mas isso não deve prosseguir por muito tempo. Não deixe que sua dor cresça mais daquilo que é necessário crescer. Não deixe que sua dor crie raízes além do que aquilo que precisa ser.
Eu sei que existem temperamentos, eu sei que existem personalidades, mas Deus, a sua palavra, está acima de temperamentos, personalidades. Ele não muda e Ele só quer que a gente se mova junto com Ele. Quando Paulo escrevia, esquece do que fica para trás. Paulo era craque em esquecer do que fica para trás e avançar. Nós vemos no Novo Testamento, nas cartas, vários exemplos que acontecem com a vida dele mesmo. Ele tinha propriedade de dizer, esquece o que fica para trás. Eu não tenho mimimi, eu não tenho paciência com isso, vamos avançar. A nossa história é para frente, olhando para o alvo. Não deixa nada te prender. Resolve a situação e vai para cima. E Paulo, lá em Atos capítulo 14, tem um relato bem interessante. Quando Paulo entra em Listra, ele é apedrejado e ele é considerado como morto. E quando Paulo é considerado como morto, ele é jogado como aquele saco de defunto para fora da cidade. E os discípulos vão lá, acredito que os discípulos oraram, a Bíblia não diz, mas diz que os discípulos ficaram rodeados por ele, nele. E quando, de repente, Paulo se levanta, sacode a poeira, sacode o sangue, e sabe o que ele faz? Ele entra de novo na cidade, como se nada tivesse acontecido. Ele esquece o que para trás fica. Há poucos minutos, ele tinha sido apedrejado. Há poucos minutos, ele tinha considerado como morto. Ele poderia ter dito, eu vou para outra cidade. Essa cidade eu não entro mais. Essa cidade não é digna de eu estar aqui. Mas ele entra na mesma cidade, porque ele sabia que o Deus que chamou é o Deus que vai com ele, que vai à frente, e não tem por que ele ficar paralisado. Pessoas não podem te paralisar. Você não pode ser um empecilho para você mesmo. Você não pode se atrapalhar. Ultimamente o que Deus tem trazido mais ao meu coração, Miriam, não se atrapalhe. Não embarace o seu caminho. Não tropece. Não fique presa a sentimento, a palavras, eu não sei, queridos, qual é a sua dor. Mas eu sei que o Deus pode curar qualquer dor. E você vai pregar exatamente, você vai testemunhar exatamente sobre esse dia difícil. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Livramos-nos de todo peso que nos torna lentos, que nos torna vagarosos. Nos livramos dos pecados e dos pesos que atrapalham e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Eu acho interessante essa versão. Vagarosos. Talvez estamos vivendo o plano de Deus. Talvez estamos numa corrida. Mas não é a velocidade que Deus planejou para mim e para você. Porque talvez estamos deixando que situações nos prendam no meio do caminho. Talvez estamos deixando que pensamentos, que sugestões, o que pessoas falaram, te deixaram vagarosos e lentos no propósito que Deus planejou para você. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê velocidade. Ele vê frutificação. Ele vê um dom ativado. Independente de onde você esteja. O dom ativado, queridos, é você estar no trabalho, em casa, no colégio, na faculdade, no vizinho, no parque. O dom está ativado. Sempre vai ter uma pessoa, porque Jesus, por onde ele andava, era no poço, ajudava uma mulher. Era em cima do árvore, Zaqueu, vem, desce daí. Ele tinha encontros com pessoas. Talvez nós estamos esperando que o nosso dom fique avivado para estarmos aqui na igreja. Mas o dom está avivado para fora dessas paredes. Você está aqui por um propósito. Existe um alvo para você estar aqui. Você pisou os seus pés nessa nação. É com um propósito. Não é sobre você. Mas é um propósito que Ele determinou. Porque quem te trouxe aqui não foi os seus estudos. Não foi a sua profissão.
Não foi o seu bolso. Talvez possa até parecer. Mas deixa eu te dizer, quem te trouxe aqui foi um propósito. E por conta de um propósito, nós corramos com perseverança. Desembaraçando, que isso não é justo. Você ficar preso por palavras que lhe foram ditas. Talvez palavras que machucou, doeu. Mas tem a mesma posição de Paulo. Sacode a poeira. Se torna leve. Se torna livre. Para que você não se torne um vagaroso no propósito de Deus. Para que você não se torne alguém que é ofendido facilmente. Alguém que precisa aprender a engolir sapo. Para poder cumprir o propósito de Deus. A última pessoa que eu queria falar com vocês é sobre Timóteo. Paulo conheceu aquele jovem Timóteo em suas viagens. E aquele jovem fervoroso. Com tudo, ele fazia tudo. Ele seguia Paulo. Até que Paulo, ele observa Timóteo e diz assim, eu vou treinar esse menino aqui. Esse menino tem futuro. Eu vou treinar ele. Ele leva jeito e começou a treinar. Começou a ajustar Timóteo. E diz que Paulo começa suas viagens e deixa Timóteo. Mas no capítulo 2 de Timóteo, a gente vê um relato, vê uma declaração de Paulo para Timóteo. Que diz assim, lá no versículo 1, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele me prometeu, por meio da fé em Cristo, escreva esta carta a Timóteo, meu filho amado. Escreva esta carta, que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Dou graças por você, ao Deus que sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Sempre eu lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. E sei que em você opera a mesma fé. Por isso eu quero lembrá-lo, Timóteo, de avivar a chama do dom de Deus que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas que nos dá poder, amor e autocontrole. Paulo sabia que ele tinha um espírito que dava poder, amor e autocontrole. Autocontrole, é isso que nós precisamos. Ter o autocontrole de nós, temos autocontrole das nossas emoções, temos autocontrole quando as coisas não parecem bem, ter o autocontrole quando tudo parece que vai dar errado, eu tenho um autocontrole, porque o espírito de poder habita dentro de mim. E ele se depara com Timóteo, eu fico imaginando aqui, Paulo escreveu, não acredito que Timóteo deixou-se levar por fraqueza, por sentimento, por alguma situação que entristeceu seu coração, e ele ficou vagaroso no caminho que Deus tinha para a vida dele. Porque agora ele se depara com outro Timóteo. Ele diz, ei Timóteo, eu te conheço. Você não era assim. O que foi que aconteceu? O que foi que te prendeu? O que foi que falaram? Ei, acorda, reaviva, lembra. Lembra o que eu falei. Lembra das promessas. Lembra do dom que precisa ser ativado. Paulo sabia que o dom, mesmo ele estando dentro de uma prisão, ele sabia que o dom estava ativado. Porque uma prisão não tinha o poder de prender Paulo no lugar. Mesmo Paulo, limitado em uma situação, o seu dom estava ativado. Queridos, quando alguém está com o dom ativado, as coisas acontecem. Vidas são transformadas. O que você precisa essa noite é só ligar a chave para o seu dom ser ativado. Eu vejo Deus dizendo essa noite, ei, reaviva, reaviva, traz a memória, lembra. Eu quero lembrar para você reavivar o dom. Reavivar, a palavra reavivar, despertar, atiçar. Despertar
e atiçar. Quando se fala em reavivar, a gente lembra que algo tinha acontecido no passado. Um avivamento tinha acontecido no passado. Mas em algum momento se perdeu no meio do caminho. Em algum momento, por alguma situação, se perdeu no caminho e agora precisa reavivar de novo. O dom, ele entra em movimento quando você atiça, quando você reaviva. Existem ferramentas que Deus colocou dentro de você para que esse dom fique reavivado. E você precisa se levantar independente da situação que você está vivendo. Existe um plano para que você cumpra. Lá em Isaías, no capítulo 60, versículo 1, diz assim: levante-se, Jerusalém, que a sua luz, ela brilhe para que todos a vejam. Pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Queridos, o dia mau, ele não te define. A circunstância, ela não te define. Ela não tem o poder de te desanimar. Talvez você pode estar cansado de estar esperando coisas que Deus prometeu acontecer. Mas isso não quer dizer porque você está cansado, isso não quer dizer que não vai acontecer. Mas você precisa estar animado, com o seu dom ativado, para que as coisas no reino espiritual, elas comecem a acontecer. Você não pode simplesmente sentar numa cadeira de balanço, balançar para frente e para trás, mas ela não sai do lugar. Parece que você está em movimento. Parece que você está fazendo um esforço, mas você não vê progresso. Você não vê um andamento, porque o dom está paralisado. E eu vim te dizer essa noite que esse é um dia de você ativar algumas ferramentas que precisam ser colocadas mesmo. No modo, estava talvez offline, mas agora você precisa colocar online mesmo. Virar a chave e deixar que Deus traga uma frutificação, uma aceleração daquilo que Deus falou com você o dia. Eu não sei se a sua dor tirou a força, o vigor daquilo que você tinha para ser feito. Mas eu quero te dizer que o que Deus te chamou é maior. E é muito mais poderoso daquilo que aconteceu no passado. Eu quero te dizer que da mesma forma que Deus disse a Davi, no seu momento mais difícil: ei, Davi, vai, se levanta, se ergue, que você vai recuperar tudo que aconteceu. Você vai recuperar tudo que foi lhe tirado. Você vai recuperar tudo que foi lhe roubado. Eu vejo Deus, querido, essa noite, trazendo bons depósitos para você. Ei, não olha para a sua dor, que é para que ela lhe machuque mais. Mas olha para a sua dor e diz assim: ei, tá vendo aqui? Aconteceu, mas eu não fico nesse lugar. Eu saio desse lugar da tristeza. Eu saio desse lugar da dor. E eu vou para um lugar onde o renovo do Senhor acontece. Onde os planos acontecem. Eu queria já chamando o louvor. Mas eu lembro, queridos, não tem como eu falar dessa história e não lembrar daquilo que eu passei. Não tem como olhar para tudo isso e não celebrar, e não testemunhar daquilo que Deus fez. E olhar e ver: Senhor, naquele dia difícil você estava lá. E você presenciou tudo. Eu não estava sozinha, você estava comigo. E você viu também como eu tive que colocar força para vencer. Talvez você vai ter que romper algumas coisas essa noite. Por isso que nós estamos numa conferência Avivamento e Milagres, para que aconteça o grande avivamento. Nós precisamos fazer que coisas rompam dentro de nós. Eu posso escutar corações rompendo para que o novo de Deus aconteça. Eu não sei a sua situação, eu não sei do que você está passando, mas eu sei do que está para acontecer. Simplesmente se você decidir: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer? E o Senhor quer dizer: se levanta. Assim como dizer: ei, Timóteo, para de ficar assim. Para de ficar lamentando, para de ficar sempre olhando a sua dor. Para de ficar preso no passado, porque passado é passado. Quem vive de passado é quem? Museu.
Você não foi feito para viver do passado. Você foi feito para planejar o que Deus planejou, o que Deus preparou para você. E eu lembro, queridos, há uns anos atrás, há uns anos atrás mesmo, nós tínhamos um sonho de ter filho. E eu lembro que naquele sonho, chegamos na realização do sonho. Nós recebemos a notícia, estou grávida. Tudo que uma mulher queria naquele momento. E eu lembro que naquele momento a gente recebe aquela notícia, a gente se alegra, o pastor até estava lá em Campina Grande, a gente recebe a notícia, espalha para todo mundo. Estou grávida, que vai ser um sucesso, vai ser maravilhoso. Mas eu não sabia que, com uma semana depois, eu estava de frente com o pior dia da minha vida. Com o dia que eu comecei a sangrar e comecei a perder aquela gestação com que tanto eu sonhava e com tanto eu tinha planejado e tinha falado para pessoas. Quando acontece uma coisa muito boa, o que é que você faz? Você quer ser dizendo para todo mundo. E eu lembro daquele dia que quando eu comecei, eu disse: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Eu comecei a falar, comecei a crer, comecei a fazer o que deveria ser feito, os procedimentos, mas não deu certo. E naquele momento eu tinha que lidar com frustração. E naquele momento eu tinha que lidar com minha dor. Naquele momento eu tinha que olhar para Miriam, sentindo uma dor, olhar para Fernando, ver Fernando chorar, ver Miriam chorar. E aí, o que é que eu faço? E eu lembro que naquele dia era um dia de aula da escola de ministros. Nós, na época, éramos os diretores. E a gente soube o resultado do que tinha perdido mesmo. Era 6 horas da noite. E a aula começava de 7 horas da noite. E eu lembro que naquele momento, a gente recebe a notícia. Fernando me dá um beijo e diz: eu vou ter que ir. E ele foi pegar o professor na escola, na granja. E ele chegou na escola, ele recebeu os alunos, recebeu o professor, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, estava sentindo aquela dor. Mas ele precisava se reinventar. Porque ele precisava ficar com o que Deus falou, do que com a experiência. E naquele momento de dor, eu escutei uma frase que eu guardo até hoje. Uma experiência que não deu certo, ela não define a sua vida. Uma experiência que não deu certo, ela não tem o poder de definir você. Uma experiência que você não planejou, mas aconteceu. Não lhe avisou, mas chegou. Ela não tem o poder de mudar aquilo que Deus falou. E eu lembro que naquele momento, quando o Fernando saiu, eu tinha uma caixinha que eu tinha feito com a carta, com o exame. E eu fiz: Senhor, eu vou guardar essa caixa. Eu peguei aquela caixinha, guardei aquela caixinha lá dentro do guarda-roupa. E eu disse: agora acabou a dor. Eu não vou ficar sofrendo com o que passou. Mas agora eu decido me levantar. E eu preciso ficar olhando para o que Ele prometeu. Não foi dessa vez. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Isso não quer dizer que nos próximos anos não vai dar certo. Foi uma experiência que não deu certo. Tá tudo bem. Eu chorei, sim, tá tudo bem. Mas aquilo não pode me definir. O momento de dor, ele não te caracteriza. O momento de frustração, ele não pode te caracterizar. Ele não pode tirar a sua força. Ele não pode tirar o brilho daquilo que Deus falou. Porque o que Deus falou é bem maior. O que Deus falou sobre você, os planos, os propósitos, as promessas, sempre tem um poder a maior. Porque aquele que falou é maior. Aquele que prometeu, ele é maior. Ele há de cumprir cada promessa, cada plano, cada projeto, cada coisa. Esse é quem tu és. E eu lembro, queridos, com 3 anos depois, acontece. Miriam estava grávida de novo. E o diabo queria trazer aquela memória do que passou. E eu dizia: Satanás,
você não tem direito, você não tem posse, você não tem domínio, porque o que Deus falou é maior. Você não vai me prender no passado, o passado não me define, as situações que não dão certo não me definem. Eu não sei o que o diabo está te falando, eu não sei qual é a voz que ele está dizendo, mas perca a força, cala a boca, Satanás, porque existe um povo que agarra o plano, que agarra o propósito. Anos à frente, eu me encontro com minhas orações, eu me encontro com o propósito, e hoje eu pego aquela caixinha lá do meu guarda-roupa, eu abro e ela não me causa mais dor. Eu abro, ela não me causa mais frustração. Eu abro aquela caixinha e ela não causa mais dor nenhuma. Ela só me lembra que o que Deus falou, independente do que aconteça, independente do que faça, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, queridos. Hoje eu estou na minha segunda gestação, e eu agarro com firmeza, eu agarro com convicção, queridos. E eu quero te dizer o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Então eu vou te dizer, levanta os seus olhos, levanta a sua expectativa, que a sua expectativa, eleva a sua expectativa, porque o que Ele prometeu, o que Ele prometeu, o que Ele prometeu, Ele fará, Ele cumprirá, Ele cumprirá. Meu Deus, esse é